pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal, mais um vídeo aqui pra gente discutir mais um eixo temático para o Enem. E o tema da proposta que vamos discutir hoje são os desafios na ressocialização de detentos no Brasil. Já clica aqui na descrição que tem a proposta dessa redação para você fazer. Tem também o link do grupo do Telegram, onde você pode me encontrar e me mandar a redação para eu fazer a correção. Já curte e compartilha esse vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis e ajudar o nosso trabalho aqui do canal a crescer. Já se inscreve também, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que a gente tá postando. Além disso, me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram e no Instagram do projeto. Tem vários conteúdos exclusivos por lá e vocês podem interagir mais comigo e mandar suas sugestões. E é isso, vem comigo! Eu sempre falo para vocês que a primeira coisa a se fazer é interpretar o tema. Nas últimas semanas, nós estávamos vindo com temas mais abrangentes. A questão do tabaco no Brasil, por exemplo, era mais amplo. Você poderia falar dos desafios, poderia falar o que causa, as consequências. Hoje nós vemos de um tema que ele é muito específico, então você não tem muito como fugir do tema. Por favor, não fujam do tema. O tema é os desafios. Então você tem que falar por que é tão difícil essa ressocialização dos detentos no país. Então, não tem outros caminhos argumentativos que sejam possíveis nesse tema. Vamos começar com o contexto. Lembra que o contexto é muito pessoal. Então, tem muitos filmes, muitas séries, muitos livros que vocês podem trazer aí. A primeira coisa que vocês podem trazer é o dever do Estado como cidadão. Então, vocês adoram usar Tomás Hobbes aí, né? Falar que o governo, o Estado, ele é responsável pelo bem-estar social. Mas vocês também podem usar alguma legislação, alguma coisa específica que vocês encontrem. Se Tomás Hobbes já diz que o governo, que o Estado é responsável por garantir o bem-estar social porque retira a liberdade plena das pessoas, imagine das pessoas que estão em cárcere. Ou seja, aquelas pessoas não podem fazer as coisas por si só, elas não podem trabalhar, elas não podem ir atrás da sua alimentação, não podem ir atrás do seu estudo. Então, o Estado, ele precisa garantir a segurança, a comida, todas as condições básicas das pessoas que estão reclusas pelo Estado. Um filme que eu gosto muito é Era Uma Vez. Esse filme já passou várias vezes na Globo e eu sempre choro quando assisto. Não sei se vocês já viram, que é de um rapaz pobre da favela que trabalha num quiosque, né, na frente da praia. Na praia, aliás, na frente de prédios, né, muito bonitos. E aí ele se apaixona, né, começa a ter um romance com uma riquinha, né, uma filha de um médico. E no caso eles começam a ter um romance. E aí a história passa, né, até no final eles morrem, é bem triste, por causa do irmão dele, e a história que eu quero trazer é do irmão dele. Tá? O irmão dele não era bandido, não era traficante, mas ele foi preso, né, justamente em um problema que teve. Ou depois que saiu da prisão, ele acabou tomando o morro e sendo o chefe do tráfico. Por quê? Porque ele disse que na prisão ele precisou comprar a sua segurança, ou seja, na prisão tem muitas pessoas muito mais, né, que foram por crimes muito piores. E são pessoas que elas usam da violência, né, com os outros. E para sobreviver a isso, muitas vezes você acaba com dívidas com outros grupos que lhe protegem, né, para permanecer vivo. Então é muito pesada essa história e eu acho que ela encaixa muito bem nesse tema da gente hoje. Tem também o filme Carandiru, né, quem nunca viu. Então vocês podem usar cenas do filme, o contexto do filme em si, para trazer como é a condição de um preso no Brasil. Se naquela época já era assim, imagina hoje. Esse eu acho que é perfeito. Não é a primeira vez que eu falo dessa série aqui, né? A série Segunda Chamada, que tem também no Globoplay. Ela conta a história, né, de uma escola onde tem pessoas que estão tendo a segunda chance, né? Pessoas mais velhas que estão no EJA. E cada um tem um problema social, como eu falei. Tem um episódio que chega uma ex-presidiária, né? Valkyria, ela tá com a tornozeleira eletrônica. Tanto as pessoas da escola tratam ela com preconceito, não querem chegar perto, quanto ela tenta procurar trabalho de todo jeito e não consegue. Então a única saída dela seria voltar para o tráfico. Mas uma professora acaba ajudando ela e ela consegue vender algumas coisas para a professora e se manter fora do tráfico, pelo menos por enquanto. Trouxe essas ideias de contextos para vocês, tá? Vamos passar para o desenvolvimento, porque eu acho que o contexto é muito pessoal. E eu acho que esses já abordam tudo, tá? É você mostrar no seu contexto como é o sistema carcerário. Você dizer o que é o sistema carcerário, o que é ser um detento, como é a condição deles, para poder você falar
Por que que quando eles saem é difícil eles serem reintegrados na sociedade? Indo para ideias de desenvolvimento, né, argumentos, o primeiro que eu trago é a falta de direitos humanos dentro do ambiente carcerário. Ou seja, você tem um ambiente onde as pessoas são privadas dos direitos básicos humanos. O que isso acarreta? Acarreta que você perde a sua humanidade. Você pode usar aqui nesse argumento lá os direitos humanos, né? Primeiro artigo, que todo ser humano é igual e tem dignidade, precisa ter sua humanidade, né? Todo mundo tem dignidade. Tem um mínimo de direitos básicos que garantem a dignidade humana. Então, quando eu não tenho esses direitos, eu acabo não me enxergando como humano. E aí, quando a gente vê, muita gente que sai da prisão, muitos bandidos, eles não têm humanidade, eles não têm pena do sofrimento dos outros, porque eles não se enxergam mais como humanos. Tanto a sociedade desumaniza eles, como eles próprios, inconscientemente, né, eles não se enxergam mais como humanos. Uma segunda coisa que você pode colocar aí, ele não se sente parte de algo maior, ou seja, ele não se sente parte da comunidade, da sociedade. Ele foi isolado de um jeito, né, ele foi privado de tanta coisa, tantos direitos, que ele acaba não se sentindo parte da sociedade como as outras pessoas. Então, como é que eu vou seguir o fato social? Como é que eu vou seguir os padrões da sociedade se eu não me sinto que faço parte dela? Se a sociedade não me quis, me excluiu e eu não faço parte dela, por que que eu vou ter que obedecer às regras dela? Por que que eu vou ter que pensar em comunidade, pensar no outro e não só em mim? Tudo isso faz com que as pessoas, quando saiam desse sistema carcerário, elas saiam com uma carga muito pesada que impede que elas se reintegrem na sociedade. Outra coisa é a falta de educação. Falta de educação, gente, eu já falei, quando a gente falou de educação, que é a raiz de muitos problemas. Existe uma frase de Paulo Freire, né, o mestre Paulo Freire, que eu trago sempre que falo de educação, porque é o maior pensador, principalmente brasileiro, sobre isso. Ele diz assim, que quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Ou seja, essas pessoas, elas estão num ambiente de extrema violência. Elas sofrem por falta de direito, falta de dignidade. Ninguém tá ali acolhendo elas, ninguém tá passando nada bom. Eles estão sendo oprimidos todo o tempo. E quando eles saem, a primeira oportunidade que eles têm, eles querem fazer isso com as outras pessoas. Eles querem oprimir. Eles se sentiram tão oprimidos que eles precisam ter poder sobre alguma coisa, ter poder sobre o outro também. Quando eu falo educação, eu falo em educação total, gente, no sentido pleno. É literatura, é arte, é música. Por quê? Porque todas essas artes, elas trazem sentimentos humanos. Elas ensinam sobre sentimentos, né? Não é à toa que a gente escuta uma música, que a gente lê um livro, que a gente vê um quadro, que a gente vê uma série. Não, elas refletem sobre sentimentos e elas mostram caminhos. Então essas pessoas, elas não só precisam ter a educação da escola, que vai gerar uma capacitação para no futuro eles serem um profissional. Essas pessoas, elas também precisam de uma educação plena, de educação cultural. A cultura está muito relacionada ao caráter, a formação do caráter dessas pessoas. E aí também vem a questão da capacitação profissional, sim. Porque se eles passaram todo esse tempo lá dentro, sem fazer nada, vamos dizer que a pessoa é presa logo cedo, novinho. Porque a gente sabe que no mundo carcerário a gente tem uma grande quantidade de jovens negros de periferia, mas são muito jovens. Então eles entraram ali muitas vezes sem terminar o ensino médio, muitas vezes só com o ensino médio. Como eles vão passar anos ali, por exemplo, e sair e trabalhar? O mercado de trabalho ele já é cruel para quem se capacita e estuda aqui fora. Imagine para pessoas como essas, como eles vão concorrer nesse mercado de trabalho. Outra coisa é um sistema atrasado. Não é bom para ninguém. Esse sistema carcerário do Brasil, ele tá super lotado e ele tá super saturado já. Por quê? Não é bom para o Estado. O Estado tem gasto. Gasto demais. Essas pessoas que ficam lá presas, elas não contribuem nada com essa sociedade. Você tem uma perda de tempo. É um tempo ali que parece que elas estão fazendo a escola para o crime, como se diz. Elas só estão aprendendo a se proteger, a ficar vivos, a que tudo vale para poder ficar vivo, que tudo vale para poder ter uma vida melhor. Então elas não estão sendo úteis. Aquele tempo não está sendo útil. Eles não estão trabalhando, eles não estão estudando. Que sistema é esse? Uma pessoa comete uma coisa, eu jogo ela lá dentro, depois eu tiro rapidinho porque não tem espaço para todo mundo. Para colocar mais gente eu tenho que tirar em condicional alguns.
eles voltam pro crime, porque enquanto estiveram lá dentro não aprenderam nada, ou seja, só aprenderam que eles têm que fazer tudo que eles puderem para não voltar para lá, eles têm que fazer tudo que puderem para ter uma vida melhor, para ser seguro, para estar seguro, eles podem fazer qualquer coisa, porque foi o que eles precisaram fazer lá dentro. Então, que sistema é esse? É bom para quem? Porque ele não tá funcionando. Faz muitos anos que ele está falido. A criminalidade só aumenta, não tá trancar essas pessoas lá dentro não tá fazendo diferença nenhuma. Como a gente viu na proposta, esse sistema ele nem leva em consideração o aumento populacional que se teve na sociedade. Ele é tão antigo que ele não foi reformulado. A gente mudou tanta coisa já, a gente já cresceu, tem tanta gente. Como é que a gente vai continuar com o mesmo sistema de anos atrás? Outra coisa muito importante é a desigualdade social, gente. Isso aí também é causa para qualquer problemática que vocês puderem tratar no Enem, na redação. Gente, olha só. Quantas pessoas roubam milhões? Quantas pessoas são responsáveis pelo sucateamento do SUS, pela morte indireta de muitas pessoas? Quantos políticos aí cometem coisas muito piores? Foram pegos com helicópteros de cocaína e nunca foram presos. Muitas pessoas, muitos jovens negros, por exemplo, da periferia, porque esses carcerários, eles têm cor, eles têm nome, eles têm identidade. São sempre as mesmas pessoas. Quantos casos a gente já viu de pessoas que roubaram uma coisa no supermercado para comer, uma pessoa que foi preso com gramas de maconha e ficou preso por vários anos, ou foi para esse sistema e entrou nesse ciclo vicioso, enquanto as outras pessoas que fizeram muito mais, coisas piores, elas não foram presas. Por quê? Porque não são pobres, porque não são negros. Então, a desigualdade social e racial, ela levanta uma questão muito importante. Se essas pessoas, que elas já são vistas como marginalizadas socialmente, estão indo para esse sistema, por que que eu, cidadão de bem, né, como se diz hoje em dia, infelizmente, porque eu, sociedade como um todo, que já desprezo essas pessoas, eu já marginalizo essas pessoas, sem nem elas serem carcerárias ainda, sem nem elas serem detentas ainda, por que que eu vou me importar em dar alguma coisa quando eles saírem? Por que que eu, sociedade, ou eu, governo, vou me importar em fazer programas, em pegar essas pessoas e levar elas para um caminho melhor, levar elas para um caminho mais seguro, mais digno? Primeiro, eu deveria fazer isso porque é humano, né? Segundo, porque é sociedade, somos todos, né, uma comunidade. Terceiro, porque a maioria do nosso país é cristão. Então, nós, como cristãos, no lugar de ficar sermos hipócritas e dizer que somos pró-vida apenas para o que a gente quer, nós deveríamos pensar na vida de todo mundo. Também porque o Estado, ele precisa se portar com todo mundo igualmente, né? Mas a gente sabe que isso não ocorre. Por que que eu vou me preocupar com como vai ser a vida dessa pessoa depois daqui, se eu nem me preocupava com ele antes mesmo dele entrar no mundo do crime? Então é uma questão muito complexa. Prestem atenção. E isso traz o nosso outro argumento, que é a questão da ineficiência governamental. O governo, ele larga essas pessoas, né? As pessoas saem da cadeia, vão pra casa e pronto, e cadê? Não tem um programa? Vamos entrar aqui, saiu da cadeia, vamos entrar nesse curso, né? A gente vai trilhar o seu caminho, a gente tem um programa junto a tantas empresas que a gente dá, sei lá, alívio fiscal para elas, a gente dá alguma coisa para a empresa para que elas realoquem vocês no mercado de trabalho. Isso tudo, gente, é muito importante. Não é só porque, vamos ajudar aqueles que são os bandidos. Não, gente. Ressocializar essas pessoas não é importante só para elas. Isso é muito importante para elas porque você está dando a oportunidade de mudar de vida. Sem isso, aquelas pessoas nunca vão sair daquilo. Mas também é importante para a sociedade, porque se eu tenho pessoas ressocializadas, eu tenho pessoas que estão sendo produtivas socialmente. As pessoas estão fazendo coisas boas, estão no mercado de trabalho, estão gerando renda. E essas pessoas não estão lá fora gerando mais violência. Então, a gente tem que parar de pensar, que eu tenho que pensar só em mim. Essas pessoas eu não estão nem aí. Não, porque a gente vive na sociedade. Tudo que afeta pessoas que vivem em comunidade com a gente afeta todo o bem-estar social. E aí vem a questão do preconceito, né? Que é outro argumento que você pode usar. Que quando saem, muitas vezes as pessoas realmente querem continuar no mundo que estavam, né? Por todos esses problemas que a gente já viu. Mas muitas tentam sim mudar de vida,
mas as pessoas tinham preconceito, né? Gente, dá uma chance, pelo menos uma oportunidade. É muito desumano. Todo mundo precisa de outras chances na vida. Todo mundo já cometeu erros. Enfim, falando do contexto, falando de todos os desafios, né? Tem muitos outros, mas isso já foi um geralzão que a gente viu. Vamos ver o que a gente poderia fazer. Intervenção. Aqui você não tem muito o que fazer, porque não tem como fugir, tá? Porque o problema, a raiz do problema são as desigualdades sociais, são a falta de educação, né? A falta de senso de coletividade. Então, o que você pode fazer aqui é pensar que o governo ele tem que agir, tá? Aqui ninguém é obrigado a nada. No máximo ONGs, no máximo empresas privadas podem auxiliar nesse processo, mas quem tem o dever é o Estado. Então o Estado primeiro ele deve reformular, pensar, né? Pegar pessoas que são estudiosos na área de segurança pública, educadores, médicos, todas as áreas, e pensar numa comissão que julgue e reveja esse sistema carcerário. O que seria melhor fazer, né? A gente tem que continuar assim, então, primeira coisa seria a revisão desse sistema carcerário, pensando em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança, né? Em todas as áreas que a gente pode ter afetado aí. Eu também preciso criar projetos educacionais. Claro que já existem alguns, a gente tem até o Enem PPL, né? O Enem que é feito pelos presidiários, alguns passam, alguns conseguem alívio de pena para estudar, mas eu preciso ter um projeto mais abrangente, né? Que todos os presidiários eles deveriam estudar, né? Os que não têm ensino fundamental, fazer, os que não têm ensino médio, ou seja, você deveria ter por níveis lá dentro, né? Tem sim sala de aula, mas não é para todo mundo, gente. Não é algo que funciona. Tem que se repensar também a questão das penas, né? Como eu falei, às vezes uma pessoa que roubou uma pipoca, né, lá do supermercado, um salgadinho, ela vai para a cadeia, para a prisão com uma pessoa que cometeu vários assassinatos. Então, olha só, eu tô pegando uma pessoa que cometeu um furto, errou, mas ela vai conviver com assassinos sem escrúpulo nenhum, né? Que tipo de relação eles vão ter? O que é que essa pessoa vai aprender com isso? Então, tenho que repensar em penas, tenho que repensar se todos os delitos vale a pena, sim, eu deixar a pessoa reclusa, né? Se são todos os delitos. Tenho que repensar por que algumas pessoas são presas por menos e muitas delas não são, né? A gente tem a questão social. A gente tem que ter as campanhas, sim, de incentivo a isso. A gente tem que ter debates na comunidade, a gente tem que ter palestras, né? Em comunidades também, a gente tem que ter mídias sociais, a gente tem que ter as campanhas, a gente tem que ter campanha na TV, no jornal. Então, tudo isso tem que ser parte do governo. Como eu falei, algumas ONGs podem entrar para fazer esse projeto de conscientização, para ser o modo meio. Pode ser por meio de ONGs, né, que o governo possa ajudar, possa ter a contribuição de empresa privada, da sociedade, para que essas pessoas consigam ter um acompanhamento, né? Eu preciso que tenha psicólogo, preciso que tenha professor, pedagogo, toda uma equipe para acompanhar pessoas quando saem desse ambiente, né? Claro que também médicos, pessoas de área de saúde, porque a saúde não só mental, a saúde física também sai muito prejudicada, gente. Como é que essas pessoas vão ter uma vida normal depois se as perdas físicas e emocionais são muito grandes? Em alguns estados e alguns presídios já existe a questão de você trabalhar para diminuir sua pena. Eu acho isso muito interessante você ocupar todos que estão lá dentro, né? Então, tanto estudando, quanto trabalhando, quanto dando uma profissão às pessoas. Então, acho que esse é mais ou menos o caminho para que a gente combata isso. É um problema muito complexo, mas é um problema muito importante. Então, era isso. Até a próxima!